Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, professora Windes Brazão Ferreira, PhD, e hoje o tema da nossa conversa é levantamento bibliográfico. Como é que você faz essa coisa? Porque, na verdade, isso não está escrito em nenhum lugar. Ninguém te ensina o processo, o que é que você deve fazer. Então, hoje, aqui no canal Science, que é o canal que trata da pós-graduação no Brasil sem ter medo de dizer a verdade, vai exatamente tratar disso. Eu queria que você não se esquecesse de se inscrever, se você ainda não se inscreveu, de clicar curtir ao final, claro, do vídeo, se você de fato curtiu o vídeo, e de se juntar a mim e a nós nessa comunidade incrível que está interessada em melhorar a qualidade da pós-graduação no Brasil, mandando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões de temas que eu respondo. Até já! Bem, olá, pós-graduandos e pós-graduandas. Hoje, a nossa conversa tem a ver com o método que você utiliza para efetivar, para realizar o levantamento bibliográfico e, obviamente, para elaborar o seu marco teórico-metodológico. A primeira coisa importante para a gente saber é que o método científico, ele faz parte do processo de construção de qualquer trabalho que é produzido no âmbito da pós-graduação. Para realizar o levantamento bibliográfico, da mesma forma, você tem que construir um método. Este que eu vou apresentar hoje para você é uma alternativa e claro que ela varia dependendo do seu campo de conhecimento também. Lembre-se que nós temos o campo das exatas, o campo das humanas, o campo das biomédicas. Então, em diferentes campos de conhecimento, você pode ter etapas desse processo variadas, mas o método está presente em todas, o método científico, porque senão você não considera ciência, ok? Hoje, especificamente, eu vou compartilhar com vocês 6 etapas. Essas etapas, elas são subsequentes. Você não pode fazer a sexta antes de fazer a primeira, não existe essa possibilidade, por isso é um método, né? Então, a primeira etapa, ela tem a ver exatamente com o que eu disse para vocês no outro vídeo sobre palavra-chave ou descritores. Quando você vai iniciar o processo de levantamento de dados para o seu projeto e depois aprofundar para a sua dissertação ou tese, você tem que ter acesso a bancos de dados. Bancos de produção científica. Então, você vai onde? Você vai lá no banco do CNPq, no banco de teses e dissertações da CAPES, você vai lá no banco de teses e dissertações do Cielo, das universidades, das instituições de ensino superior, você vai procurar a produção científica dos professores da linha de pesquisa para a qual você vai concorrer e por aí vai. Bom, essa é a primeira etapa. Para você fazer isso, você tem que ter um mínimo necessário de palavras-chave, que geralmente são conceitos, são palavras que aparecem no campo teórico dentro do qual o seu objeto de estudo está inserido, ok? Bem, uma vez que você tem esses descritores, você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no banco de dados e vai jogar essas palavras combinadas ou isoladamente e você vai obter uma série, uma relação, uma lista, e dependendo da área na qual você está atuando,
ou dentro da qual o seu objeto de estudo está inserido, você pode ter uma infinidade de dados ou você vai ter dados muito enxutos. Vou dar 2 exemplos. Se você for trabalhar no campo da educação com a palavra-chave formação de professor ou formação de educador ou educação inclusiva ou educação especial, você vai encontrar milhares de trabalhos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o tempo, o período que você estabeleceu para esse levantamento de dados. Como essas áreas, esses termos que eu usei como exemplo, são áreas que continuamente têm trabalhos produzidos, você vai fazer o quê? Você vai colocar, por exemplo, um período de 5 anos. Depois que você fez esse levantamento nos vários bancos, e você tem aquela lista imensa, então eu estou lá no banco de teses e dissertações da CAPES. Então, vamos supor que fossem 223 produções. Eu vou fazer uma primeira leitura geral dos títulos. Aqui eu já vou fazer algumas eliminações. Esse título aqui não me interessa, isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Você já vai eliminando. Como que você faz isso? Você não vai fazer direto no banco de dados. Você vai fazer uma cópia, né? Você copia e passa para um doc, mas você vai ter que ter os títulos dos trabalhos listados para poder fazer essa primeira eliminação. Elimina, dos 223 você ficou com 180, ok. Aí, desses 180, o que você vai precisar fazer? Você vem para esse segundo momento, que é o rigor que você vai ter para eliminar esses materiais, porque a ideia é que você vai enxugar esse grupo imenso de materiais. Eu estou falando aqui só do banco de dados de teses e dissertações da CAPES, mas você vai no do CNPq, você vai da universidade onde você quer entrar, você vai no Cielo, então não é só o da CAPES, ok? Então, você vai fazer o quê? Você vai olhar criteriosamente cada um desses elementos. De que forma? Bom, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai imprimir, você abaixa o artigo no seu computador, cria uma pasta, artigos CAPES, ok? Ou LB, levantamento bibliográfico 1, CAPES. Aí, lá nessa pasta, você vai colocar todos os 180 artigos completos. Você vai abaixar todos. Vocês estão vendo? Trabalho braçal. Aí, você vai fazer o quê? De todos aqueles artigos que você abaixou, o que você vai fazer? Você vai imprimir o resumo. Ai, professora, eu vou ter que imprimir 180 páginas. Vai ter que imprimir. Por isso que você tem que ser super rigoroso e criterioso na eliminação. Você pode ter a tendência, não, isso aqui parece interessante. Não, você tem que ser bem objetivo e objetiva. Vai escolher os trabalhos que estão mais próximos possíveis do seu objeto de estudo, da sua metodologia de pesquisa, ok? Bem, aí, uma vez que você imprimiu, você vai ler o resumo. Quando a gente lê o resumo, de cara, a gente já tem uma noção da qualidade do texto. Se é um texto bem escrito ou se é um texto mal escrito. Se for um trabalho muito interessante, aparentemente, para você, mas o texto não é bem escrito, sabe onde que você vai dar uma olhada? Você vai dar uma olhada na introdução. E veja o que você acha. Se foi mal escrito, elimina. Porque trabalhos que não têm qualidade de elaboração não são trabalhos de qualidade científica. Bem, o local de produção, você tem que ter
registrado isso. Por isso é importante as pastas, uma para o CNPq, uma para a CAPES, uma para o Cielo, uma para as instituições de ensino superior que você elegeu aí para o seu estudo. Você pode verificar qual é o qualis da revista onde o trabalho foi publicado. Porque você sabe que as revistas científicas no Brasil, elas são categorizadas e essa categorização tem um nome, qualis. Se foi publicada numa revista categorizada como qualis A, é um trabalho que tem um reconhecimento e uma qualidade científica muito relevante. Então, o lugar onde ele foi publicado é importante, né? Se foi, por exemplo, um trabalho publicado na faculdade X que a turma do ano tal fez uma revista para os estudantes e publicou, complicado, porque muito provavelmente não vai ter a qualidade científica esperada. É importante também você checar quem são esses autores desses artigos. Olha, tudo isso que eu estou te dando de dica é lá no rigor da seleção. Quais são os critérios que você vai adotar para enxugar esses 180 trabalhos que ficaram. Quem são esses autores? Quem são essas pessoas que escreveram? Geralmente você encontra na primeira página, onde está o resumo, às vezes na nota de rodapé, às vezes próximo ao nome, às vezes na lateral, varia muito. E às vezes você não encontra a referência. Aonde estão as mais importantes produções? Nas universidades federais, primeiro, e nas universidades estaduais, segundo. Então, se for necessário, cheque. Você gostou do artigo? Vai lá checar essa pessoa no Google. Veja se tem mais trabalhos. Porque quando você tem um nome, você não sabe se aquilo é produção de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso, de graduação, ou uma monografia de um curso de especialização. Então, esses elementos são importantes para você dizer, não, esses trabalhos são trabalhos reconhecidos pela comunidade científica ou não. Não se esqueça que você também tem a produção dos acadêmicos, pesquisadores, que estão vinculados a grandes organizações, como no caso da Educação, Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, por exemplo, do direito à OAB. O terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é que uma vez que você fez essa seleção criteriosa, reduziu aqueles 180 para 52, aí você vai fazer o quê? Você vai organizar um quadro. O que tem que ter neste quadro? Tem que ter 4 elementos chaves que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Primeira coluna, você vai escrever a referência. O que é a referência? É aquela referência que você põe lá no final da sua tese ou da sua dissertação. Segundo, na outra coluna, título, é o título do trabalho, só o título. Por quê? Porque você vai ter uma visualização clara de todas as palavras-chave que você utilizou para buscar esses trabalhos. Depois você vai colocar o resumo do trabalho. Nossa, professora, sim, você vai fazer na página, no layout de paisagem, landscape em alguns computadores, mas você vai copiar lá do seu artigo o resumo e vai jogar ali no seu quadro. Nossa, que loucura! Isso mesmo, mas é super importante, porque na hora que você estiver lidando com o resumo, você está com tudo agrupado. E no último, observação, porque na observação, quando você estiver lendo os resumos, você pode escrever, eliminar. Já cruza, já vai lá na lista e já vai eliminando, de forma que você vai enxugar mais uma vez a sua relação de trabalhos. Depois do quadro, né? O que você vai fazer? Você vai passar para a quarta etapa. Você vai ler os resumos na íntegra. Então, você vai pegar o artigo, vai ler o resumo e vai já fazer algumas marcações. Ou você pode usar uma caneta colorida, marcadora, ou você pode usar aqueles stickers coloridos.
mas você pode fazer algumas anotações na lateral do trabalho, mas ali você vai fazer algumas marcações do quê? Conceito importante que você não abordou, metodologia que é relevante porque ela é similar à que você adotou ou é completamente diferente, achados que foram encontrados que você acha que se compatibilizam. Você está vendo que em todas essas etapas você está fazendo exatamente isso. Eliminando, eliminando, eliminando. Porque no final você vai ficar com um grupo de trabalhos produzidos de alta relevância para o seu objeto de estudo. Então você não pode ficar, ai não, eu não quero eliminar isso aqui. Não tenha medo. Seja firme no rigor, ok? E sempre se coloque na posição de quem está pesquisando, porque naquele momento você já está atuando como pesquisador. Qualquer pesquisa começa exatamente pelo levantamento bibliográfico. Você estiver organizando aquele quadro que eu mencionei para você, é importante que você já vá organizando esse quadro com os nomes dos autores em ordem alfabética, que você depois vai simplesmente copiar e passar para o final do seu trabalho científico, que são as referências. Porque é mais fácil você eliminar referência do que você ir buscar referência onde você não sabe mais onde está. Então, você vai ler os resumos, vai usar os stickers, vai usar os marcadores, vai identificar os elementos chaves para o seu estudo e vai eliminar aqueles que não têm relevância, ok? Finalmente, você tem a produção elegida, a produção criteriosamente selecionada. Bom, feito isso, como é que você vai organizar esse material para ele ser acessível para você manusear? Você não vai colocar esse material em plástico. Você não vai colocar esse material em pasta que tem aquele clipe. Você vai simplesmente pegar uma pasta ou com um elástico ou uma pasta arquivo e vai colocar o material lá dentro e vai prender o material com aqueles clipes que são largos e que são fáceis de segurar tudo. Só isso. Depois que você colocou em ordem alfabética, você deve numerar na parte de cima cada artigo. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque você precisa ter uma referência numérica do artigo para ficar fácil você manusear. Você pode também, ao invés de numerar, colocar um stick e lembra que o stick tem que ser um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, senão você não enxerga, né? Então você coloca um stick, pode ser da mesma cor, aí você vai colocar número 1 do ladinho de fora, né, aparecendo para você chegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número X de artigo que você imprimiu. Ah, por que isso? Porque tudo fica mais fácil na sua vida. Vamos supor que você está lendo o artigo número 13, tirou da pilha. Aí você vai procurar o 12 e vai encaixar o 13 na pilha. Ah, você está lendo o 13, mas você está lendo e você percebeu, nossa, ele tem aqui uma coisa muito semelhante ao que o autor do artigo 2 falou. Eu anotei aqui na minha ficha, eu sei, eu vou lá direto no artigo 2, retiro e comparo os dois. Por isso que não pode estar preso, ok? O artigo tem que ser manuseável. Bom, aí você está lendo o artigo inteiro, daqueles que você selecionou que são os finais. E eu estou aqui na CAPES, né? Eu não passei para o outro não, tá? Porque isso é muito importante, porque você vai construindo na sua cabeça aquele conhecimento, de forma que quando você for passando para os outros bancos de dados, você vai apurar a seleção dos seus artigos, porque você já tem dados e você já sabe, você vai melhorando a qualidade das informações que você quer para a sua tese ou a sua dissertação no marco teórico metodológico. Então, durante a sua leitura, o que você vai fazer?
Antes de mais nada, você vai ler as referências. Nossa, professora, que loucura! Vou ler a referência? Sim. Vá lá para o final e leia as referências e assinale aqueles autores que você sabe que são autores relevantes ou que são produções relevantes, ok? Por quê? Porque depois você vai atrás desses originais. Bom, aí leu as referências, se situou, leia mesmo, leia os títulos, leia o tanto que se fala de legislação quando tem lá na área de educação MEC, que é obviamente o Ministério da Educação, ou MJ, né, na área de Direito da Justiça, ou Organização Mundial de Saúde para uma tese na área de Medicina, e por aí vai. Então, isso é muito importante, porque você vai se situando nesse universo da produção e da legislação também. O que é que está acontecendo, ok? Aí você vai buscar na sua leitura inicial, porque geralmente os artigos no início, o que eles têm? Resumo, uma introdução dizendo do que se trata o artigo e tem o marco teórico-metodológico. Então, quando você estiver lendo o marco teórico-metodológico, você vai buscar conceitos. Quais são os conceitos? Como é que esses conceitos se definem de autor para autor? Há variáveis? Há fontes diferentes onde eles foram beber para escrever os seus artigos? Há fontes que são repetidas, ou seja, os mesmos autores, as mesmas citações. Esse conhecimento é circular nesse campo de estudo e por aí vai. Então, você vai buscar os conceitos chaves, paralelamente, os autores chaves. Porque são esses autores que você não pode não ter no seu trabalho, você tem que ter. Tá? Eu vou usar um exemplo bem exagerado, é como falar de psicanálise sem mencionar Freud. Não tem como. E Freud não se lê pelos outros, Freud se lê o clássico, ok? Bom, aí você vai descobrir quais eram os objetos de estudo desses autores que escreveram, autores e autoras que escreveram esses artigos. Qual que era o problema da pesquisa deles? Ela se aproxima do seu objeto de estudo ou ela é muito distante? É muito distante? Elimina. Você vai ficar com aqueles que estão muito próximos ao seu trabalho. Mas você pode perguntar, mas professora, e se não tiver trabalhos na área que eu quero? Isso é ruim? Não. De forma alguma. Significa que muito provavelmente a sua contribuição é extremamente original, se for relevante, porque pode ser irrelevante. Aí você tem que mudar o seu objeto de estudo. Mas vamos imaginar que é relevante. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que pegar aquele conceito e construir um arcabouço teórico em torno dele. Você olhou para o objeto de estudo, você vai olhar para a metodologia de pesquisa, ela se aproxima da sua? Não. Eu pensei nessa metodologia, estudo de caso, mas ele usou história de vida e tão interessante, quem sabe você vai discutir se é o caso de você manter a estudo de caso ao invés de história de vida, ok? Depois você vai ler no trabalho quais foram os instrumentos utilizados para colher dados. Eles são relevantes, eles funcionaram? Entrevista versus grupo focal? Será que é mais interessante eu fazer grupo focal ou fazer entrevista? Por que então, olha, vocês estão percebendo? Por que a metodologia, por que no método científico o marco teórico metodológico vem antes? Por isso. Porque quando você faz a revisão de literatura, quando você faz esse levantamento bibliográfico para escrever a sua revisão de literatura, você está lidando com esses elementos do que foi produzido, né? Isso é o estado da arte, ok? Daquele tópico específico. E, finalmente, os achados e conclusões. O que essas pessoas que escreveram essas pesquisas acharam como resultados e quais foram as conclusões às quais elas chegaram? De que forma que essas conclusões te permitem olhar para o seu objeto de estudo e dizer, opa, aqui tem uma coisa interessante que eu vou investigar a fundo. Bem, eu acredito que com este conhecimento você consiga desenvolver esse momento inicial do levantamento bibliográfico para escrever
a sua revisão de literatura. Eu espero que tenha te ajudado e estou aqui. Não se esqueça de, agora que você viu o vídeo todo, clicar, curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo com seus colegas da pós-graduação e encaminhar suas dúvidas para que eu possa responder, ok? Até breve e vamos que vamos. Vem novidade aí. Um abraço.